Existe reencarnação? Olá, bem-vindo. Este é o canal Valcher Bandeira, um canal que trata de questões relacionadas ao interesse da humanidade, seus fenômenos visíveis e invisíveis. Aqui falamos sobre histórias humanas, sobre espiritualidade e os questionamentos que existem em relação à evolução do homem. Pois bem, já convido você a se inscrever em nosso canal. Se possível, inscreva-se. Assim você vai ajudar a gente a continuar postando vídeos e, se puder, deixe o seu like e também o seu comentário. Pois hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais controvertidos e debatidos na história da humanidade: a reencarnação. O tema da reencarnação é extremamente antigo, claro, mas tem origens milenares, muito antes da era cristã, sendo difícil precisar quando realmente surgiu. Esse tema permeia diversas tradições filosóficas e religiosas ao longo da história humana e gera, certamente, controvérsias, dúvidas, contestações, mas é algo que ainda não encontrou uma resposta efetiva, firme e definitiva, pelo menos até agora, pois quero trazer a você algo que pode surpreender. As referências textuais mais antigas sobre reencarnação partem da Índia, desde 3.000 anos atrás. Essas ideias começaram a ser levadas em consideração no mesmo período em que estava surgindo o budismo e o jainismo, uma grande transformação humana na Terra. Em um momento adiante, chega-se então à Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, pois os gregos tratavam reencarnação como transmigração da alma. O assunto possui abordagens escritas, concretas, feitas por filósofos pré-socráticos, como Pitágoras, e também posteriores, como Platão. Eles desenvolveram teorias sobre o retorno da alma a corpos novos, afirmando que as almas já antigas podiam vir ao mundo e habitar novos corpos. Portanto, reconheciam a pré-existência da alma, que utilizaria novos corpos como vestimenta. Incrível, né? Pois também outros povos antigos, celtas, druidas e diversas tradições africanas tradicionais fizeram relatos concretos sobre a crença na reencarnação. E o tema continua. O tema também ganhou o mundo quando se deu a sistematização do termo reencarnação, como reconhecemos hoje, pois essa introdução foi oficializada através da obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, publicado em 1857, lá no passado, na França. De lá para cá, o assunto foi evoluindo e se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, milhões de seguidores que têm a reencarnação como uma concepção firme, como espíritas, entendem que ela ocorre como meio para resgatar ou pagar os erros cometidos em vidas passadas. Ok, mas agora veja só. O tema não faz parte da cultura egípcia, por exemplo. Os faraós, os povos das pirâmides, pois é, eles tinham uma constatação diferente, que surpreende, inclusive, diferentemente do que se pensa. Eles não reconheciam nas suas crenças a reencarnação, mas sim a retornada do espírito para o próprio corpo, desde que ele fosse perfeitamente mumificado. Pois junto com os corpos colocavam também os tesouros. Não sei de nenhum que tenha voltado para pegar o ouro. Agora, pasme, povo católico, cristão. Da mesma forma se tem hoje negada pelos cristãos a reencarnação. Porém, está comprovado que ela já foi reconhecida, debatida nos primeiros escritos bíblicos da história humana. A reencarnação, conforme descrito em documentos encontrados em diversas regiões do continente africano, há vários países, inclusive, que mantiveram a linha tradicional. Nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, a reencarnação é reconhecida de uma maneira plena. Esses manuscritos, formados por um conjunto de aproximadamente 900 até 1.000 documentos antigos, majoritariamente em hebraico, só descobertos em meados do século passado, ou seja, do século XX, nas cavernas de Qumran, na costa do Mar Morto, puderam trazer
esta nova visão. São antigos fragmentos da Bíblia hebraica, além de textos apócrifos da comunidade dos essênios, que também habitavam aquela região. Pois esses manuscritos são prova inquestionável de que o tema reencarnação faz parte dos debates nos primeiros séculos do cristianismo, tendo sido inclusive retirado do cristianismo oficialmente quando da realização do Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., convocado pelo imperador bizantino Justiniano I. O referido concílio teve como objetivo, abre aspas, resolver controvérsias, fecha aspas. Mas tudo isso é história. Agora vejamos o assunto por um lado mais racional e pessoal deste pensador que vos fala. No meu entender, cada indivíduo é um espírito. Aliás, eu já citei isso em outras oportunidades e também no livro Bereshit, a Iniciação. Compreendo que o espírito, ou seja, a unidade divina de nossa existência eterna, nossa alma, é o veículo que nos une ao Criador, ao Pai Todo-Poderoso, sendo composto exclusivamente de energia. Então, mesmo que estejamos existindo por meio de um corpo físico temporário, isso somente reflete o nosso exterior. A vida, em sua plenitude, está justamente em nossa alma, na nossa alma que compõe a energia vital desta existência. Por isso, peço que analise comigo isso que vou falar agora, a sequência biológica humana pela ciência, chamada cientificamente de ciclo da vida. Essa sequência parte de um átomo. Partindo deste átomo, para uma união de átomos, tem-se os átomos unidos que formam as moléculas. As moléculas unidas compõem as células. Já as células, por sua vez, quando se unem, formam os tecidos. Por consequência, os tecidos que compõem os órgãos. E os órgãos formam o sistema do organismo, e o sistema tem, por fim, o corpo humano, formado por sistemas, que vem lá do átomo. Isso não é uma suposição, isso é um fato. Isso é ciência, é lógica. Pois então, qual foi o primeiro elemento dessa cadeia que citei? O átomo. Agora responda. O átomo pode morrer, pode se destruir? Ele se extingue? A resposta é objetiva: não. Ele se transforma. A única forma de um átomo ser destruído é através da fusão nuclear. Isso está comprovado cientificamente. O átomo é único, inimitável e eterno. E é justamente isso que entendo preocupe os guardiões do universo. Como disse Chico Xavier, existem seres espirituais de uma escala superior à nossa que possuem a missão divina de zelarem pelo mundo e principalmente para a própria humanidade sobreviver e para ela não dar fim a si mesmo. Aliás, diante de tantas guerras e de atitudes tão enlouquecidas, eles devem ter muito trabalho agora. E vejam só, se os átomos são a base do organismo humano e não desaparecem, não se desmancham, não se extinguem, então eles se transformam. Quando uma pessoa morre seu corpo, existe um processo de decomposição, mas nenhum dos átomos que compõem aquele corpo é destruído. Até podem pensar que tudo se desmancha, mas não. Cada elemento que compõe o corpo humano se transforma após a morte. É claro que a decomposição do corpo existe e é natural. Após a morte, sem a energia vital que o protegia, o corpo humano, seja por meio de germes, fungos, bactérias, insetos, larvas, passa por um processo de putrefação. E observe bem, eu sei que você sabe disso, mas você pode até discordar de alguns pontos que estou falando. Mas além dos elementos decompostos fisicamente, quais sejam os elementos que trazem a morte física e aqueles que se desprendem do corpo, existem outros. E eu vou responder quais são. Os fluidos. Os fluidos que em pouco tempo, após o evento da morte, se desprendem. Então o corpo esfria, enrijece e perde a sua vitalidade. Mas os fluidos são formados de átomos, é mesmo? Ora, se os fluidos são átomos e são líquidos, gasosos ou plasmáticos, pode ser plasma, são compostos de átomos e podem e devem, no meu entender, serem eles a composição energética do espírito, da alma. Não é incomum ouvir relatos onde, após a morte física de uma pessoa, exala-se de seu corpo um fluido.
que esvanece no ar. Gente, esse fluido é a alma. O fluido se destruiu? Não. Ele alcançou a condição que denominamos etérea, ou aquilo que muitos costumam denominar éter. Uma energia concentrada, invisível, impalpável, mas viva. Está aí a resposta. A resposta é esta, simples, mas é concreta. A energia da alma não se encerra, ela se transforma. Os fluidos que habitam o corpo, quando do fim do ciclo vital, não se apagam. É uma energia que permanece viva. Agora a questão é outra. Afinal, se o espírito é um fluido energético, ele vai ficar vagando na atmosfera e vai ficar preso no ambiente terreno? A resposta é: depende. A ciência prova que os fluidos podem alcançar naturalmente o espaço sideral. Então o fluido que a alma pode ir para o espaço, mas isso não é muito simples, é um processo possível, porém gradual. A ciência, os estudos avançados e incontáveis publicações científicas comprovam que os fluidos que daqui da Terra saem e são mais leves, conseguem alcançar o espaço livre do universo, do espaço. Eles perdem sua composição física, mas ultrapassam a camada da atmosfera e alcançam o espaço infinito. É como dizer que somente os espíritos mais leves, mais suaves, conseguem ultrapassar as camadas da materialidade terrena, os mais espiritualizados, ficando a maior parte, ou seja, os espíritos mais densos, mais pesados, aqui no ambiente terreno. É impressionante, mas é crível. A ciência prova que a vida é nutrida pela concentração da energia fluídica. Essa energia, ao se abrigar em um corpo, torna-se capaz de dar forma e imagem àquilo que a compõe, desde os aspectos físicos do ser até os aspectos comportamentais, mentais, psicológicos, morais. Tudo isso é muito interessante, mas é justamente aí que reside uma realidade fática, concreta, palpável, efetiva, que possibilita uma conceituação mais eficaz e mais compreensível sobre o verdadeiro sentido da vida e, por consequência, o sentido da reencarnação. E você pode até achar que essas conclusões que estou trazendo aqui são muito materialistas, mas não são. Elas são exatamente a prova de que a vida não pode ser comparada com uma bateria. Não, a vida é a vida. É inaceitável que comparemos com uma bateria, pois baterias terminam, são trocadas por outras, mas a vida continua. O fluido vital se mantém único, indivisível. E é aí que reside a prova da imortalidade da alma, porque o átomo é imortal e o fluido é imortal. Mas não se preocupe, não estou dizendo que você é uma bateria. É só uma analogia que estou fazendo. Também não quero aqui confrontar qualquer tipo de ideia e contrariar as pessoas que discordam com a minha análise. Eu respeito todas as opiniões, pois são elas as opiniões que constituem as melhores aprendizagens. É ouvindo o outro que encontro as minhas próprias respostas. Mesmo que elas muitas vezes sejam somente resultado das verdades que nós mesmos juntos acreditamos. Por isso, acho importante reconhecer que vai chegar o dia em que todos nós vamos nos deparar com a resposta definitiva a essas perguntas. Um dia todos nós partiremos. E é nesse momento, no findar do ciclo de nossa caminhada terrena, que podemos nos encontrar com a nossa essência, compreendermos-nos como criaturas de Deus, filhos do universo, como diz a Desiderata. Seremos então conscientemente irmãos das estrelas e árvores. Pois bem, o vídeo até ficou um pouco longo demais, mas agora o que a gente precisa fazer é aproveitar a vida e saber que tudo isso é importante para o nosso conhecimento. Por enquanto, a vida é aqui, é só uma. Teremos outra? Bom, eu acredito que sim, e possível. Mas o que importa é que nossa hora é agora. Então, vivamos com força e energia, pois somos parte da fantástica obra universal. Assim fica mais fácil compreender as palavras de Deus, através da voz de Jesus, quando disse que o verdadeiro mundo, o mundo dele, o reino dele, não era deste mundo. Vida eterna, reencarnação, assuntos importantes, valiosos, mas assuntos que temos que ter sempre como motivo para reflexão, para aprendizagem, para evolução.
Se a reencarnação existe, acredito que seja exatamente uma possibilidade de compreensão de que a vida eterna tem um sentido mais amplo e de que podemos evoluir a cada instante, a cada momento, a cada novo amanhecer. Que o seu amanhecer, que o seu entardecer, que a sua vida seja plena e feliz. E convido você, esteja aqui no próximo vídeo. Vai ser um prazer contar com a sua companhia.